Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E o assunto da aula de hoje é a pleiotropia e a interação gênica. Agora a gente vai entender a diferença entre uma coisa e outra. Pessoal, quando a gente fala em pleiotropia, a gente está falando de um gene que é responsável por vários fenótipos, tá? Por exemplo, a gente tem uma doença conhecida como fenilcetonúria, tá? Aqui tá ela. A fenilcetonúria é uma doença causada por um gene autossômico recessivo. Então, por exemplo, se a pessoa ela herda um alelo dominante e outro qualquer, pode ser dominante ou recessivo, ela é uma pessoa considerada normal para fenilcetonúria, ou seja, ela não tem essa doença. Agora, se essa pessoa ela é homozigota recessiva, ela tem fenilcetonúria. O que isso significa? Significa dizer que o fato dela ter esse gene, homozigose recessiva, impede que ela consiga produzir uma enzima responsável por degradar o aminoácido fenilalanina em tirosina, né? E pelo fato dela não conseguir degradar esse aminoácido, ele começa a se acumular em grandes quantidades no corpo da pessoa. Claro, se ela não tiver uma dieta adequada, né? Não adaptar a dieta. E esse aminoácido, quando ele está em altas quantidades dentro do corpo, ele pode vir a ser tóxico, né? Então, um gene pode te causar uma doença que tem vários fenótipos. Por exemplo, a pessoa que tem fenilcetonúria, ela pode ter déficit cognitivo, tá? Então, problemas cognitivos. Ela pode também, pessoal, ter um atraso no desenvolvimento psicomotor, né? Desenvolvimento psicomotor é o controle que a gente tem da motricidade fina, né, para escrever, não só da motricidade fina, mas também para conseguir se movimentar direitinho, um bom controle dos movimentos, né? Que mais? A pessoa pode desenvolver convulsões, ela pode desenvolver hiperatividade, tremores, microencefalia, né, que é a cabeça mal desenvolvida e tudo mais. Então, como vocês podem ver, tem vários fenótipos que vão ser dados por apenas um gene, tá? Então, casos de pleiotropia são justamente esses, são casos em que um gene determina vários fenótipos. Agora, quando, pessoal, a questão de vestibular falar pra ti em interação gênica, tu pode ter certeza que ele tá falando da situação contrária. Interação gênica é quando tu tem vários genes determinando um fenótipo só. E isso é mais comum do que se pensa. A gente tem alguns casos, como por exemplo a epistasia e a herança poligênica, que são casos no qual tu tem vários genes interagindo para te dar apenas uma característica, né? Por exemplo, a epistasia, a gente tem a epistasia dominante, tem a epistasia recessiva e tem a epistasia recessiva duplicada. Um gene epistático é um gene que ele anula a ação de outro. Por exemplo, tem um caso de epistasia em que um gene é responsável pela coloração das penas da galinha, tá? E outro gene, ele permite ou não a deposição da coloração nas penas da galinha. Quer dizer, se o gene, sei lá, por exemplo, X permitir a deposição do pigmento que foi produzido por outro gene, então a galinha vai ter as penas coloridas. Agora, a galinha pode ter gene para produzir pena vermelha, que seja. Se o gene for epistático, né, se outro gene for epistático em relação a esse, a galinha simplesmente não consegue colocar o pigmento vermelho na cor da pena e a pena vai aparecer branca, né, não vai ter coloração nenhuma. Isso é epistasia, quando um gene acaba anulando o efeito de outro. E herança poligênica, pessoal, é quando vários genes interagem, somam seus efeitos para te dar uma característica, como por exemplo a altura, a cor da pele, a cor dos olhos, né? Por exemplo, a cor da pele, quanto mais alelos dominantes tu tiver em diferentes genes, mais escura vai ser tua pele, porque mais melanina tu consegue produzir, né? Então, esses casos aqui a gente vai começar a estudar a fundo nos próximos vídeos. Então, os próximos vídeos são todos de interação gênica. Até a próxima aula. Beijo!